Convosco agora Roberto Rabelo com a sua palestra, hoje intitulada Nosso Maravilhoso Modelo. Que espécie de vida agrada ao céu? Como deve o homem conduzir-se para ter a aprovação divina e alcançar parte na bem-aventurança eterna? Em meio ao confuso panorama das ideias humanas quanto à vida perfeita, muitas grandes almas anelaram conhecer o padrão da vida que agrada a Deus. Esperaremos, disse Platão, por alguém, seja ele Deus ou homem inspirado, para nos instruir quanto aos nossos deveres e remover a escuridão dos nossos olhos. E o salmista Davi orou: ensina-me, Senhor, o teu caminho. Esse anelo humano foi satisfeito. Deus nos deu o modelo da vida perfeita. Deu não propriamente em palavras, não num mero código de ética, se bem que o tenha feito pelas Escrituras. Deu de modo especial numa vida, a vida que Jesus viveu entre os homens. A respeito do Senhor Jesus Cristo, lemos que ele era santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores. Hebreus 7:26. Jesus foi o único homem que não cometeu pecado, o único que viveu vida perfeita, que atingiu o ideal divino para o homem. Por isso ele próprio se chama nosso exemplo. Eu vos dei o exemplo, disse ele, para que como eu vos fiz, façais vós também. São João 13, versículo 15. Cristo, escreveu São Pedro, sofreu em nosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos. 1 São Pedro 2, 21. Consideremos a maravilha que foi a vida de Cristo. No perfeito caráter de Jesus sobressaía o seu amor. Ele amava todos os homens e em todos via valor e possibilidades. Porque amava os homens, Jesus não se detinha em seus defeitos, não procurava condenar. Tudo fazia para erguer, para recuperar o que o pecado arruinou. Disse ele, porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. São João 3:17. O amor de Jesus para com o homem foi revelado de modo supremo no sacrifício da cruz. Ao aproximar-se a hora da grande prova, a Escritura diz: tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. A Nova Versão Inglesa assim reza: ele sempre amou os seus que estavam no mundo, e agora estava para mostrar a plena extensão do seu amor. Isso o Senhor fez dando a vida pelos pecadores. São dele mesmo as palavras: ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. São João 15, versículo 13. O Senhor Jesus Cristo demonstrou perfeita obediência à vontade de Deus. Não procuro a minha própria vontade, declarou ele, sim a daquele que me enviou. A vontade de Jesus e a do Pai estavam identificadas ao ponto de ele poder dizer: eu e o Pai somos um. São João 10, versículo 30. A submissão à vontade do Pai era vista na sua obediência aos mandamentos de Deus, expressa nas palavras: tenho guardado os mandamentos de meu Pai. São João 15, versículo 10. Isso estava em harmonia com a declaração por ele feita: não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. São Mateus 5:17. Não foi a missão de Jesus abolir os preceitos do Decálogo, e sim vivê-los. O apóstolo São Paulo escreveu que a lei é santa e o mandamento santo e justo e bom. Romanos 7:12. A lei de Deus é o padrão escrito da vida perfeita. Vivendo segundo os 10 mandamentos, Jesus demonstrou como é a vida segundo o ideal do céu para o homem. O Senhor Jesus Cristo amava a lei. O salmista Davi põe na boca do encarnado Filho de Deus as palavras: agrada-me ou deleito-me em fazer a tua vontade, ó Deus meu. E por que isso? O final do versículo responde: dentro em meu coração está a tua lei. Salmo 40, 7 e 8, comparado com Hebreus 10, versículos 5 a 9. O Santo Decálogo estava no coração de Jesus. Fazer o que a lei requer era-lhe coisa espontânea e agradável. Quão estranho é que professos cristãos hoje se mostrem hostis à lei de Deus. Jesus, nosso santo exemplo, amava a lei, deleitava-se em lhe obedecer. E os que ele salvou, pela fé nele posta, devem amá-la também, pois a tais dá o Senhor a graça de como ele terem a lei no coração. Lemos: esta é a aliança, a nova aliança ratificada com o seu sangue, que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor.
Porei nos seus corações as minhas leis, e sobre as suas mentes as inscreverei. Hebreus 10, 16. Outra faceta do perfeito caráter de Cristo era a sua humildade. O Senhor Jesus Cristo não era pomposo, não se portava como sendo importante, não se impunha, não procurava passar à frente de outros. A humildade de Jesus demonstrou-se no lava-pés por ocasião da festa da Páscoa. Segundo o costume, numa festa como aquela, um servo devia lavar os pés aos hóspedes. Como não houvesse servo presente, cabia aos discípulos fazê-lo. Estavam esses, porém, preocupados quanto a qual deles era o maior. Cada um dos 12 resolveu não desempenhar a parte de servo. Para surpresa de todos, Jesus cingiu-se com uma toalha e, deitando água numa bacia, lavou-lhes os pés, enxugando-os com a toalha. Sobre esse ato de humildade teve ele o comentário: ora, se eu, sendo o Senhor e o Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns aos outros. Porque eu vos dei o exemplo para que, como eu vos fiz, façais vós também. São João 13, 14 e 15. O espírito de perdão era outro notável aspecto do caráter de Cristo. Perdoar com Jesus era uma atitude permanente. Ele não guardava ressentimentos, perdoava e esquecia as ofensas. Quando os samaritanos lhe recusaram pousada e os discípulos perguntaram se poderiam mandar descer fogo do céu para os consumir, Jesus, voltando-se, os repreendeu. A vingança era coisa estranha ao seu coração. Perdoar era a sua natureza. No tempo de Cristo, o povo aparentemente julgava que perdoar uma pessoa 3 vezes era o suficiente. Procurando ir além disso e mostrar-se especialmente magnânimo, São Pedro lhe perguntou: até quantas vezes meu irmão pecará contra mim que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Ao que Jesus respondeu, expressando o que ele próprio fazia: não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. São Mateus 18, 21 e 22. Outro maravilhoso aspecto da vida que Cristo viveu foi o seu espírito de serviço. O Filho do Homem, disse ele, não veio para ser servido, mas para servir. Todo o tempo da sua vida, todas as suas energias eram dedicados ao serviço por outros. A sua constante preocupação era tornar outros felizes. Os seus ensinos traziam bálsamo para o espírito. A ele se referia o profeta ao escrever: o Senhor me deu a língua de eruditos para que eu saiba dizer boa palavra ao cansado. Isaías 50, versículo 4. E as suas curas eram bálsamo para o corpo. O Senhor Jesus Cristo nunca operou um milagre em benefício próprio, mas tão só no interesse de outros. A mais elevada e santa alegria achou-a ele em servir, em suprir as necessidades do homem. Certa vez ele disse aos discípulos: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. A obra de Deus é prover as necessidades de suas criaturas, servi-las. Nessa obra Jesus encontrava prazer. Ela era como que o seu alimento. Incidentemente, servir é a lei da vida, e é em servir que também nós alcançamos a maior alegria e a mais elevada educação. É em fazer outros felizes que achamos nós mesmos a felicidade. A beleza moral de Jesus levou o autor sagrado a chamar-lhe, em linguagem poética, o primeiro entre 10.000, e aquele que é totalmente desejável. Cantares 5, 10 e 16. Tradicionalmente tem ele sido comparado à rosa de Saron, linda flor da Palestina. A perfeição da vida que Jesus viveu é proclamada por pensadores não cristãos e até por incrédulos. John Stuart Mill, filósofo e autor inglês, escreveu: é Cristo que o cristianismo tem apresentado aos crentes como padrão da perfeição para a humanidade. E acrescenta: não se pode dizer que a religião fez má escolha edificando sobre este homem como representante e guia ideal da humanidade. E nem ainda agora seria fácil, mesmo para um incrédulo, achar melhor trasladação da regra da virtude, do abstrato para o concreto, do que esforçar-se por viver de tal maneira que Cristo nos aprove a vida. Levar o homem a imitar a vida que Jesus viveu é o elevado alvo do Evangelho. Aos cristãos da Galácia, São Paulo escreveu: meus filhos, por quem de novo sofre as dores de parto, até ser Cristo formado em vós. Gálatas 4:19. Notemos: Cristo formado em vós, a vida de Cristo reproduzida em nós.
Com muito acerto, Tomás A. Kempis afirmou no seu Imitação de Cristo: pois quem quer que deseje entender claramente as palavras de Cristo, deve estudar para conformar a vida à vida dele. A verdadeira religião é a imitação de Cristo. Os que seguem a Cristo negar-se-ão a si mesmos, tomarão a cruz e andarão nas suas pegadas. Seguir a Cristo significa obediência a todos os seus mandamentos. De nenhum soldado pode-se dizer que segue seu comandante, a não ser que obedeça a ordens. Como podemos nós, homens, viver como Jesus viveu? Pessoas há que dizem ser isto impossível. O Senhor Jesus Cristo, afirmam elas, era o Filho de Deus e podia usar poder divino. Ele enfrentou o mal de uma posição vantajosa. Efetivamente, o Salvador era divino. Ele era Deus conosco. Mas, sendo assumido a natureza humana, era também um homem como nós. Por isso mesmo, diz a Escritura, convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos, semelhante aos homens. Hebreus 2:17. E na luta contra o mal, Jesus não empregou o seu poder divino. Ele enfrentou a tentação como homem e pôs a sua confiança no Pai. Disse ele: eu nada posso fazer de mim mesmo. Não procuro a minha própria vontade, e sim a daquele que me enviou. São João 5:30. A vitória por ele alcançada, a vida perfeita que viveu na terra, foram o fruto da ligação do homem em Cristo Jesus com Deus Pai. Jesus não teve poder algum ao seu alcance que nós homens não possamos ter. Houvesse ele tido, e não seria nosso exemplo. No esforço para tornar-nos imitadores de Cristo, devemos nos demorar na contemplação de sua vida. Certo fabricante de tapetes entretecia lindos quadros nos tapetes que produzia. Alguém perguntou-lhe como conseguia isso. A resposta foi: conservo-me atrás do tear com o material ao meu lado e tendo diante de mim a figura a ser copiada. Olhando sempre ao modelo e trabalhando cuidadosamente, ele reproduzia no tecido a fiel imagem do modelo. É contemplando sempre a Jesus, pelo estudo do seu livro, pela oração, pela meditação nele, que vemos reproduzir-se em nós a imagem do seu perfeito caráter. Mas como se deu com o próprio Senhor Jesus, o segredo da vida perfeita é principalmente a ligação do humano com o divino. Para sermos como nosso santo exemplo, devemos estar ligados a ele. Jesus mesmo disse: sem mim nada podeis fazer. São João 15, versículo 5. O Salvador ilustra a nossa dependência dele com a dos ramos da videira em relação ao tronco, e então conclui: permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar se não permanecerdes em mim. São João 15, versículo 4. Rádio ouvinte, contempla sempre a beleza moral de nosso maravilhoso modelo. Recebe a Jesus pela fé no teu coração e verás reproduzir-se em ti a imagem do seu perfeito caráter. Verás desabrochar na alma, com sua beleza e fragrância, a divina rosa de Saron.